Olá, meus amigos. Venho aqui agora para iniciar uma conversa com vocês. Talvez para uns o tema mais importante, para outros não tanto, mas um tema que, regra geral, causa um temor em todos, que é a parte recursal. Vocês têm um trabalho brilhante feito pela professora Helena, naqueles tópicos, naqueles vídeos, naquelas aulas que tratam das alterações no novo CPC, ou do novo CPC, afetando a segunda fase, em que a professora Helena apresenta uma verdadeira teoria geral do recurso. Brilhante, brilhante. É imprescindível que, neste momento, já tenham assistido aquilo. Caso não tenham assistido, por favor, assistam. Ah, André, eu já vi o agravo de instrumento, professor Tiago. Dane-se. Volta e veja o da Helena. Se for o caso, veja o do Tiago depois. Mas, tentando colocar as coisas na ordem, é legal que vejam o da professora Helena primeiro. Ótimo? Ótimo. O que eu vou fazer aqui agora com vocês? Vou fazer como se fosse uma subteoria geral, mostrando para vocês os cabimentos dos principais recursos constitucionais, óbvio, recurso ordinário, recurso especial e recurso extraordinário, e a apelação, que é um recurso infraconstitucional previsto no CPC, que vai subsidiar a estrutura desses outros. E, de uma certa maneira, eu vou falar de todos os recursos no que se refere à sua estruturação. Então, aqui é um aulão introdutório, tá? Sem prejuízo das aulas da professora Helena, que tem que ter, logicamente, uma análise por parte de vocês antes desta aula de agora. Se não viu, para agora, volta na aula da Helena sobre recursos, tudo que ela falar de recurso, aí sim, volta e vem me acompanhar. Vamos lá. Pensando nos recursos, eu vou lembrar, primeiramente, que eu tenho que encontrar alguém na minha questão. E na minha questão vem o meu cliente. Criatura essencial na minha prova. Então, uma introdução é aquela identificação de que a peça é um recurso. Introdução. Quem é o meu cliente no enunciado? Cliente. Bom, o cliente pode ser pessoa física ou jurídica, tanto faz, já falamos sobre isto. O meu cliente, pessoa física ou pessoa jurídica, vem ao meu escritório e me procura demonstrando interesse. O que ele quer? Cuidar da sua própria vida ou cuidar de algo que vai além da vida dele? Então, o meu cliente demonstra um interesse. Lembrando que o interesse pode ser, ou relembrando que o interesse pode ser individual ou transindividual. E agora, neste momento, sabendo quem é o cliente e o que ele quer, eu vou ver no enunciado: há processo em andamento, sim ou não? Há processo em andamento, sim ou não? E nós vimos que, se sim, houver processo em andamento, diferentemente do não, em que já cogitamos a petição inicial, se houver processo em andamento, não havendo decisão a ser combatida, eu vou me valer como regra de uma resposta, de uma defesa. Então, sem decisão judicial a ser combatida. Insisto, porque já pode ter uma decisão, e eu estou em outro momento processual que não combater a decisão. Sem decisão, a probabilidade é de uma defesa. Mas destacando que nós já falamos inúmeras vezes,
Sim, já há processo em andamento. E há uma decisão, e o meu cliente quer precisamente guerrear, combater, reformar, anular esta decisão, ou seja, o objeto do meu cliente é esta decisão, que não é boa para ele é sucumbente, ele perdeu aqui, estamos diante da nossa pretensão recursal. Ótimo. Este é o raciocínio básico, que tem diversas nuances no âmbito do processo civil, mas para a nossa identificação de recurso, vamos tomar por base este roteirinho aqui. Beleza, quais são os recursos que nós temos? Vários. O artigo 994 do Código de Processo Civil, 994 do Código de Processo Civil, elenca para nós 9 espécies recursais. Então, eu achei que é recurso. Qual é o recurso? Eu vou ao CPC e tenho o rol de recursos, para que eu não tenha dúvida de qual é o recurso que cabe. Aí eu tenho lá apelação, agravo de instrumento, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, embargos declaratórios, embargos de divergência, agravo interno, já tem 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agravo, pega aqui, produção, pega, agravo em RESP ou em RE. Esses são os nossos recursos, que não precisamos saber de cor, é só consultar. Mas, André, como é que eu vou fazer um recurso? Identificar, eu sei. Como é que eu vou montar o recurso? Bom, a parte estrutural do recurso, eu digo de coração. Se você sabe fazer uma petição inicial, você sabe fazer um recurso. Vou contar uma historinha para vocês, que é a seguinte. Antes de olharmos o cabimento dos recursos que nos interessam essencialmente agora, os condicionais e a apelação, olhem aqui. Estrutura. Vou botar número 2. Estrutura. Estrutura do recurso. O que eu vou apresentar para vocês é uma estrutura básica recursal. É uma orientação. A minha petição inicial está aqui. A minha petição inicial está aqui. Eu, em outro momento, com o professor Tiago, eu falarei sobre peças que têm uma probabilidade remota, uma probabilidade diminuta de cair na prova. Uma delas é a ação ordinária, ou ação de rito comum do Código de Processo Civil. A nossa famosa ação ordinária de quê? De anulação, de cobrança, de indenização ou de qualquer outra coisa. Ação que não tenha lei própria e nem um procedimento próprio no Código de Processo. E a nossa petição inicial de uma ação comum é isso aqui. Endereçamento, que a gente sabe que a regra é para um juiz. Pulamos as 3 linhas, vem o preâmbulo. Preâmbulo. Nome do autor, qualificação, autor com a sua qualificação, o nome da peça, o nome do réu com a sua qualificação e a fundamentação
legal da peça. Isto é o preâmbulo. Eu chamo isto aqui de parte 1, de introdução, ou parte introdutória. Beleza. Então, aqui está a nossa petição, parte 1. Parte 1. Parte introdutória. Parte 2 da nossa peça é a parte em que vem cabimento, fatos, direito, com legitimidade, competência, com tudo aquilo que você entender necessário destacar. Eu vou colocar, basicamente, do cabimento, repito que a ordem é aleatória, desde que tenham os elementos necessários à pontuação. Depois do cabimento, dos fatos. Depois dos fatos, do direito. E ainda, eu coloco aqui, da tutela de urgência. Da liminar, da antecipação dos efeitos da tutela, da cautelar, da tutela de evidência, do que tiver, conforme o caso. Tutela de urgência, tutela provisória, eu vou ficar com o nome tutela de urgência, que é o nome que é mais comum nas peças com as quais eu trabalho. Depois da tutela de urgência, a gente, de fato, entra numa fase final, que é a fase dos pedidos e requerimentos finais, dos pedidos e requerimentos, dos pedidos finais. É a parte em que nós vamos elencar a nossa, de fato, pretensão perante o Estado juiz, com todas as formalidades previstas na legislação. Fechando sempre, gritei mesmo, fechando sempre a petição inicial com o valor da causa. E eu insisto nesse negócio de valor da causa, porque várias pessoas boas não passaram por falta deste ponto, porque esqueceu, por distração. Então, toma sempre cuidado com isto. E do valor da causa, a gente vem para o fechamento. Fechamento é, nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado, OB. Aqui eu separo a minha petição em parte 2 e parte 3. A parte 2 da minha petição é a parte do desenvolvimento. Uma parte considerável que vai me dar, numa média aí, de 3,5. E, por fim, a parte 3, que é a parte da conclusão. Parte 3, conclusão. Ótimo, nossas 3 partes. Como é que eu enxergo o recurso? Eu falo sempre, eu propago sempre, que na minha forma de enxergar, e não é mentira, e sim uma adaptação, um ajuste, uma interpretação, nós temos uma estrutura processual só a memorizar, isto aqui. O resto é adaptação à legislação, de coração. Isso não é propaganda, não sei o quê, vamos estudar com eles. Não, é uma petição. O que eu vou fazer daqui para pular para o recurso? Eu vou, separar a parte 1 das partes 2 e 3. Reparemos que toda a petição começa com um endereçamento, encaminho para uma autoridade judiciária e tem o fechamento. A autoridade judiciária, eu, advogado, estou subscrevendo a peça, está aqui. Eu vou separar estas duas áreas. Vamos colocar aqui um desenho. Separar. Destacar. E aí eu vou destacar. Olha como é que eu vou destacar, Rasguei a folha. Pronto. Separei essas partes. Separadas as partes, agora surgem para mim
duas petições. A parte 1 vai virar uma petição que vai ganhar uma autonomia, e as partes 2 e 3 vão virar outra petição. Petição que vai ganhar sua autonomia. Mas, na verdade, no âmbito recursal, estas duas petições andarão juntas. Esta petição que vem daqui é o que nós chamaremos de petição de interposição. Ela nasce disto aqui. Esta parte 2, que eu vou trazer este texto para cá, nós chamaremos de petição de razões recursais. Bacana. Se eu falei que eu vou pegar a petição 1 e trazer para cá, a parte 1 e trazer para cá, é sinal de que o que está ali vem para cá. Então, eu repetirei o que está lá. Endereçamento. E o preâmbulo. Se eu falei que as partes 2 e 3 formarão a petição de razões, eu tenho que trazer esta estrutura formal para cá. Então, eu terei aqui confere? Confere, né? Todo mundo prestando atenção? Então, eu nada mais fiz do que pegar uma petição que eu sei fazer, de tantas que eu treinei, e separar ela em duas partes. Qual é a lógica agora aqui? Se isto aqui agora é uma petição, toda petição, como eu disse, tem endereçamento e tem fechamento. Então, aquela petição tem que ter endereçamento e eu colocarei agora o seu fechamento. Nestes termos, pede deferimento, local e data, advogado AB. E aqui agora não é uma nova petição? E se aqui é nova petição, da mesma maneira, tem que ter endereçamento e tem que ter fechamento. Então, eu coloco o endereçamento aqui, porque o fechamento está ali. Naturalmente, se o recurso é uma continuidade de um processo que está em andamento, o valor da causa ele aparece só no momento da pretensão inicial. Então, o valor da causa ele é uma figura que não vai se repetir, porque ele já foi colocado na petição inicial. O valor da causa vai sempre para aquilo que tem jeito, tem natureza de petição inicial, de pedido inicial. No recurso, não é. Então, aqui estão as minhas duas petições de recurso. Basicamente, todos os recursos seguem essa estrutura, salvo raras exceções, como o agravo de instrumento, que pode ser feito em uma única peça ou em duas. Os embargos declaratórios, que em uma peça não tem nem necessidade de duas. No mais, eu trabalho com recurso em duas. E aí eu encaminho uma petição para um juízo,
e a outra petição para outro juízo. No que se refere à estrutura recursal, é isto que você tem que guardar. O que é isto? É a petição inicial. Os elementos são praticamente os mesmos. O que eu terei de novidade? Aqui, eu vou ter um conjunto de requerimentos que eu tirarei da legislação. Ah, André, tem um monte de requerimentos. Sim, tem um monte. Na minha apelação, são 5. No meu agravo de instrumento, são 9. Pô, André, é só consultar. Saber que tem que colocar requerimento e consultar. Vai ter professor que vai te ensinar em 3, em 4, em 14, cada um de um jeito. O importante é, do jeito do André, do Tiago, do Abraão, do Geraldo, da Helena, de A, B, C, D ou E, está tudo na legislação. O mais importante é, buscou equilíbrio, identificou que é recurso. Ah, recurso, bom, então eu tenho um artigo 994 que vai elencar todos. E pelo princípio da singularidade, da unicidade, da unidade recursal, para cada caso, regra, cabe um recurso. Para cada pretensão recursal, cabe uma espécie. É óbvio, né? Tem determinadas circunstâncias em que eu posso ou apelar ou entrar com embargos declaratórios. Mas aí depende do que o cliente vai te dizer. Ele quer resolver um problema de clareza, contradição daquela decisão, ou ele quer anular a decisão? Aí a questão deixa isso muito escancarado para nós. O importante é, espera aí, se uma sentença é uma decisão interlocutória, é um acórdão, é uma decisão monocrática de um relator, que tipo de decisão é essa? Ah, o meu cliente quer combater uma decisão? Então é recurso. Qual é a decisão? Qual é o órgão que está proferindo? E essa análise eu vou fazer olhando na legislação. Pronto. Estrutura de recurso está aqui. Vamos agora, sabendo a estrutura recursal, repito, vou colocar, repito o que eu já falei para outras peças, né? Vou colocar a estrutura, o esqueleto de todos os nossos recursos essenciais lá no nosso grupo do Facebook. OAB Constitucional. Você vai ver lá, que está lá o professor Tiago Torres, estou eu, André Maia, o professor Geraldo Andrade. Você vai ver que nós estamos lá. Esse é o nosso grupo. Beleza. Eu vou colocar os esqueletos todos. Agora, o que vamos escrever dentro do conteúdo, acredite, regra é o que está na petição inicial. O que você sabe escrever sempre, adaptando ao caso concreto. Naturalmente, haverá, dependendo do recurso, acréscimo ou decréscimo de algumas partes? Sim. E aí vamos ver recurso a recurso. Mas o mais importante é, não tem nenhuma novidade estrutural na minha cabeça. Eu sei fazer recurso porque eu sei fazer uma petição. Se você souber fazer a petição, você faz qualquer coisa. Porque se você chegou aqui é porque sabe consultar. Para chegar aqui, continua tendo que saber consultar. Ótimo. Guarda a estrutura e vamos identificar os nossos recursos dentro do que eu vou apresentar agora. Os recursos constitucionais e a base, que é a apelação. Bom, vamos lá. Nós sabemos que recurso é uma medida judicial, eu não disse qual. Nós sabemos que recurso é uma medida judicial que cabe quando? E você falou aí em casa e eu ouvi. Cabe contra uma decisão. Isto é essencial. O seu cliente quer combater aquela decisão. Então, eu vou colocar aqui
Número 2, número 3, né? O 2 foi a estrutura, 3. Cabimento dos recursos. Recurso é o meio judicial idôneo a combater uma decisão judicial. Então, recurso é a medida judicial, recurso é a medida judicial recurso judicial, óbvio, né? Há recursos administrativos. É a medida judicial cabível contra decisão, contra ato judicial de conteúdo decisório. Quais são eles? Que permitirão a interposição de um recurso? Sentença, decisão interlocutória, acórdão. A decisão interlocutória, eu posso fazer uma leitura em sentido amplo. Decisão interlocutória de juiz, singular, monocrático, primeira instância, ou decisão interlocutória de um relator. Um membro de um colegiado decide de forma única, sozinho, antes daquela matéria se sujeitar ao órgão colegiado competente. Decisão monocrática do relator ou decisão do juiz. Decisões que não dão fim a processos. Não terminam processos. O que termina o processo? Sentença terminativa ou acórdão, dando ou negando provimento. Sentença de procedência ou de improcedência. Então, recurso é meio contra decisão. Vamos fazer agora um paralelo. Aqui, um paralelo aqui. Eu vou utilizar aquela parte ali do quadro para ganhar mais espaço. E eu quero botar esses 4 recursos que eu mencionei para vocês. Apelação, recurso ordinário, recurso especial e recurso extraordinário. Bom, um dia, alguém vem ao meu escritório e me conta: doutor, eu movi uma ação contra alguém. Ou, doutor, eu quero mover uma ação contra alguém. Ou, doutor, alguém moveu uma ação, propôs uma ação contra mim. Pode ser que você comece o processo e vá conduzindo o seu cliente até o fim. Ou pode ser que o seu cliente já esteja em um processo e ele procura você, tendo rompido com o advogado anterior, e procure você para entrar nesta parte recursal. O importante é que, em dado momento, um juiz proferirá uma decisão. Juiz, entenda, aquele da primeira instância. Juiz que trabalha sozinho em uma vara. Juiz este, que pode ser um juiz federal ou um juiz de direito. Juiz federal de direito, a questão vai contar. Proferiu uma decisão. Qual é a decisão que me interessa agora? O juiz de direito proferiu uma decisão chamada sentença. Sentença, vamos entender, aquela decisão que termina o processo, julgando ou não, resolvendo ou não o seu mérito. É a decisão que dá fim ao processo. A questão vai te dizer. Nós vamos fazer aqui um trabalho com vocês no que se refere à identificação de peças. A gente lê o caso, qual é a peça para esse caso? Aí a gente vai ver a confusão dos recursos, que não existe. Sentença. Vou colocar entre parênteses para ficar bem redundante. Terminativa. Para ficar bem redundante. Sentença que terminou o processo, não importa qual é
a ação aqui. Sentença terminou. Qual é o recurso que cabe? O recurso que cabe é apelação. Ora, ainda que o meu estudo na faculdade, pensando como aluno, ainda que o meu estudo na faculdade tenha sido muito fraco no âmbito do direito processual, grosseiramente, todo bacharel em direito, ou bacharelando, para quem ainda está no final da faculdade, sabe que a apelação é o recurso natural em razão de uma sentença, notadamente no âmbito civil. Vamos conferir isso aqui? Artigo 1009 da sentença cabe a apelação, ponto. A regra aqui, pá, sem discussão. Sem discussão, por enquanto. Mas na hora, sentença cabe a apelação, pum. Juiz profere sentença, terminando o processo. A parte insatisfeita com esta decisão, a parte que quer combater esta decisão, nós, como advogados da parte, vamos interpor a apelação. Para quem? A apelação é um recurso que será julgado pelo tribunal da estrutura judiciária da qual aquele juiz faz parte. Se for juiz federal, TRF. Se for juiz de direito, TJ. Então, a apelação vai ser encaminhada para o Tribunal Regional Federal correspondente ao juiz federal ou será encaminhada para o Tribunal de Justiça correspondente ao juiz de direito. E lá nós teremos o julgamento do mérito do recurso interposto contra a decisão desfavorável ao meu cliente, proferida por um juiz. Entendeu? Se sim, ótimo. Se não, pausa, volta e acompanha o raciocínio. Igual situação eu vou ter se a decisão for proferida por um tribunal regional, federal, ou um tribunal de justiça. O Tribunal Regional Federal no âmbito federal, o Tribunal de Justiça no âmbito estadual, eles podem, obviamente, ser acionados. Em certos casos, eles podem ser acionados. Em certos casos, eles podem ser acionados originariamente. Ou seja, competência originária do tribunal. O processo começou aqui. A petição inicial foi proposta, impetrada aqui. Aqui é o primeiro grau de jurisdição, porque aqui começou o trâmite processual. Não teve nada perante o juiz, direto aqui. Em que casos? Eu vou destacar, precisamente, dentro do que eu falei com vocês, destacar aqui os casos de mandado de segurança e habeas data. Porque, conforme o artigo 20 da lei do habeas data, que se aplica ao mandado de segurança como um macetinho, ou os artigos 105, 102, 108, 109 da Constituição, há ações de competência originária dos tribunais. Beleza. Estas ações constitucionais, estas duas que eu estou cogitando agora, foram impetradas originariamente aqui. Por quê? Porque, nestes casos, eu quero combater um ato coator de uma autoridade sujeita à jurisdição destes tribunais. Estes tribunais proferirão uma decisão terminando o processo. Qual é o nome da decisão de um órgão colegiado? Eles chegam a um acordo de ideias, um acórdão. Então, a decisão proferida pelos tribunais é um acórdão. É a decisão do colegiado, lembra, de acordo, 3 decidirão, votarão 3-0 ou 2-1 em favor de alguém.
Este acórdão termina o processo. Este acórdão, se proferido em, antes de proferido em, este acórdão, se denegatório. O que é um acórdão denegatório? É um acórdão que, em ações mandamentais, nega a ordem que você quer do juiz, da autoridade judiciária. Ou a autoridade judiciária concede a ordem, ou a autoridade judiciária denega a ordem. É um acórdão de improcedência, desprovimento, ou seja, não dá o que você quer. E este acórdão denegatório, prejudicial para o seu cliente, é um acórdão denegatório em única instância. Reforçando o que eu falei, o processo começou aqui. Não teve nenhum julgamento antes proferido por um juiz. Direto aqui. A única instância que decidiu foi aqui. Logo, em única instância. Certo? Certo. Neste caso, e é um caso preciso, em razão de exata determinação constitucional, tomando por base aqui o artigo 105, inciso 2º da Constituição, nós vamos ver as alíneas. Neste caso, em razão de previsão constitucional, a lei também, interessa a lei, porque a lei também fala, é a lei do habeas data, fala coisa que não está na Constituição. Não pode uma lei criar uma competência constitucional de um tribunal superior que não está na Constituição. Então, é a Constituição quem define sobre o recurso constitucional. E temos 3. Recurso ordinário, especial e extraordinário. Ou, então, o recurso ordinário e os recursos extraordinários. Qual é o recurso que cabe contra decisão denegatória em única instância, proferida por tribunais regionais ou estaduais, em sede de mandado de segurança ou de habeas data? O recurso que cabe é o recurso ordinário. Recurso ordinário que nós chamamos ou de RO ou de ROC. Recurso ordinário constitucional. Recurso ordinário. O RO, dentro da nossa matéria, dentro do nosso estudo, ele será julgado ou pelo STJ ou pelo STF. Olha hierarquicamente a estrutura judiciária. Quando um tribunal profere uma decisão desta natureza, vai ensejar a interposição de recurso ordinário para o Tribunal Superior. No caso, o Tribunal Superior é o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania, o STJ. Agora, em outro caso, quando é um tribunal superior, e provavelmente na nossa prova, quando o STJ proferir uma decisão da mesma natureza, um acórdão, uma decisão de colegiado, um acórdão este denegatório, igualmente proferido em única instância, nos precisos e exatos termos do artigo 102, inciso 2º, uma das alíneas que nós vamos ver já quais são, da Constituição da República. Qual é o recurso que cabe aqui? Depende da ação. Em única instância, qual foi a ação proposta? O
originariamente aqui, que começou aqui. No nosso caso, mandado de segurança e habeas data. Nós vamos ver, e eu estou fazendo aqui um paralelo, porque vamos ver que em um dos casos, eu vou ter que fazer um risco, vou ter que tirar. E muita gente se distrai e faz automaticamente o RO quando não cabe RO. Mas vamos lá para a interpretação. A ação mandamental proposta em primeiro grau de jurisdição, petição inicial, competência originária de um tribunal superior, STM, TST, TSE, STJ, se o acórdão for denegatório, negativo, proferido em única instância por este tribunal superior nestas ações, caberá igualmente recurso ordinário ou RO ou ROC, recurso ordinário constitucional. E pela mesma lógica, se é um tribunal superior quem profere a decisão, ela vai ser analisada no seu mérito pelo tribunal que está acima do superior, que é a nossa Corte Constitucional. É o nosso Tribunal de Superposição, Supremo Tribunal Federal. E o bacana, tudo o que eu falei está na legislação. André, eu tenho que saber isso de cor? Não. Tem que identificar o recurso. Pá! Identifiquei que é recurso. Agora eu vou ver qual foi a ação que provocou a vinda do meu cliente. Ou então eu vou perceber quem foi que proferiu a decisão. Aí você vai me perguntar, André, mas você colocou acórdão denegatório. É, porque a Constituição vai falar nesses artigos que acórdão é denegatório. E se o acordo for concessivo para alguém e eu for a parte sucumbente da decisão? O acórdão concedeu a ordem em favor de José. Eu fui prejudicado, porque ficou confirmado que eu pratiquei um ato coator. E eu não concordo com isto. Posso recorrer? Pode. Só que o RO não vai caber para isto. O RO é só para denegação. Ah, então o que eu faço? Pois é, a vida não é fácil. Não é fácil e te deu mais espécies recursais. Quando um tribunal regional ou estadual proferir um acórdão Que acórdão? Qualquer acórdão que não seja este. Qualquer acórdão que não vai ensejar o RO. Porque toda a doutrina é uníssona. O RO tem prioridade sobre os recursos extraordinários, RESP e RE. Se for caso de RO, não há que se falar em interposição de recurso especial de recurso extraordinário. Por quê? No mínimo, princípio da especialidade. Eu tenho um caso específico para aquele tema. Ah, mas poderá depois ter um RESP ou RE? Sim, se for o caso, posso. Mas primeiro, eu tenho que entrar com esta peça. Ótimo. Agora eu estou diante de um acórdão que não tem que ser denegatório. Um acórdão, denegatório ou não, proferido em única ou em última instância. E não há nenhuma matéria específica que venha para cá. O que é o acórdão proferido em última instância? Em única eu já falei, a competência originária desse tribunal que proferiu uma decisão e não tem mais nenhuma decisão vinda de outro órgão jurisdicional. É só aqui, logo única instância. O que é a última? Vem comigo, produção.
A regra geral é que uma ação seja proposta perante um juiz. E este juiz, analisando o caso concreto, vai, atendendo o contraditório e ampla defesa, proferir decisões no processo em uma ação proposta perante ele. Este juiz proferiu uma decisão, no caso aqui, proferiu uma sentença. Sentença esta favorável a A, desfavorável a B. O que B fez? B, não satisfeito com a decisão, que terminou o processo, B entra com um recurso de apelação para combater essa sentença. Esse recurso de apelação pode ser julgado pelo juiz? Ora, a regra é que eu não concordando com a decisão dele, eu submeto a decisão dele a um grupo mais experiente, meritoriamente mais bem colocado do que ele dentro da instituição jurídica da qual ele faz parte. Então, esta apelação vai ser submetida à apreciação do tribunal correspondente a ele. Este tribunal vai analisar a apelação e vai proferir uma decisão. Qual é o nome dela? Acórdão. Eu estou trabalhando com decisões determinativas. Repare, então, que o meu recurso, que a minha ação tramitou, o meu processo andou, teve uma decisão, uma instância. E teve outra decisão, outra instância. Então, aqui, quando eu, neste momento, que não concordo com este acórdão, e quero entrar com um recurso contra este acórdão, esta decisão foi preferida em única instância? Foi proferida só por ele? Neste processo, só há uma decisão referente ao que está sendo discutido? Ou há decisões anteriores? Se é somente uma decisão, não tendo nenhuma para trás, é única instância. Que foi o caso que eu contei do mandado de segurança. Mas se tem decisões que estão fazendo o meu processo andar, primeira instância, segunda instância, este meu recurso é contra um acórdão proferido em última das duas instâncias que se manifestaram. Última instância, entenda, houve mais de uma instância se manifestando. E eu estou combatendo a decisão da última delas, que é a decisão do tribunal. Decisão em última instância é aquela decisão que vem depois da decisão em primeira instância. No meu caso, eu posso entrar com recurso contra esse acórdão. Qual recurso? O RO? Não, porque RO só cabe contra decisões em única instância. Decisões em que o processo começou aqui, nasceu aqui e provocou só uma decisão. Não teve manifestação de juiz. Então, o RO não cabe. E mais, para o RO caber, tem que ser de matérias especificais. Como eu coloquei aqui, nós vamos ler nos artigos mencionados. Então, qual é o recurso que cabe? Neste caso, eu tenho que ver o que a lei precisamente permite que a gente leve a um tribunal, agora um tribunal superior, que é uma matéria eminentemente restrita, para que a gente não entupa os tribunais superiores. E aí a gente tem que pegar o caso e fazer o preciso enquadramento dele dentro das 7 hipóteses constitucionais. Ou que será caso de recurso especial, ou caso de recurso extraordinário. Podem caber os dois? Podem. Mas aí, se eu faço a interposição dos dois, na prova isso não, né? Eu vou fazer de um só. Eu faço a interposição dos dois, julga-se o recurso especial e o recurso extraordinário vai ficar sustado, suspenso,
até que se profira a decisão do recurso especial. Posso entrar com um, com o outro ou com os dois. Ou eu quero atacar regra, uma lei federal, ou eu quero atacar regra, a Constituição. Um ato contrário à lei federal ou ato contrário à Constituição. Vamos ver isso aqui agora. Um tribunal proferiu em única, ou seja, decisão que não é denegatória, proferiu em única instância ou em última instância, nos termos do artigo 105, inciso 3º, uma de suas alíneas da Constituição, a decisão que cabe aqui, conforme nós vamos ver, o recurso que cabe aqui, conforme nós vamos ver dentro das suas hipóteses, é o recurso especial, conhecido popularmente como RESP. Eu gosto de chamar de RESP. Gosto de chamar de RO, ROC e RESP. E quem é que julga o recurso especial? Só o Superior Tribunal de Justiça. Então, é ele quem vai analisar o mérito e proferir a decisão, encerrando a discussão, em tese. Mas se cuidado com o que eu vou escrever aqui, quem profere a decisão é um tribunal regional, Tribunal de Justiça. É um tribunal superior. STJ, STF, STJ, STM, TST, TSE. Regra para nós, STJ. E mais alguém. Quem? Turma recursal de juizado especial, isto está na Lei 9.099. Neste caso, estas criaturas proferiram um acórdão, uma decisão terminativa, colegiada, decisão terminativa, não estou falando do juiz, não, é do colegiado. Eu não posso de um juiz entrar com um RE, extraordinário, supressão de instância, não pode. Acórdão proferido em única ou em última instância, coça o cabelo não, coça a cabeça não, isso é piolho. O negócio é tranquilo. Acórdão proferido em única ou última instância, acórdão proferido por uma destas figuras, tribunal, regional ou estadual, tribunal superior ou uma turma recursal de juizado, e eu pedi muita atenção porque isto não está na Constituição. Você, na forma do artigo 102, inciso 3º, uma de suas alíneas, Constituição, pode interpor contra esta decisão desfavorável um recurso extraordinário. RE, REXT, RX, ao seu gosto. Extraordinário. E, naturalmente, recurso extraordinário será julgado pelo nosso pretório excelso Supremo Tribunal Federal, nossa Corte Constitucional. Bacana. Então, uma visão geral dos cabimentos está aqui. Olha que interessante. Eu vou peticionar para quem? Eu não falei para vocês que vou trabalhar com folha de interposição, petição de interposição e petição de razões? Olha que bacaninha. Esta caneta vermelha é a moldura da minha petição. Para quem vai a petição de interposição? 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 Para quem proferiu a decisão. Na sistemática do antigo CPC,
Estas autoridades faziam o juízo de admissibilidade. Na sistemática do novo CPC, estas autoridades apenas recebendo o recurso, encaminham para o Tribunal Superior, em razão de umas formalidades previstas no CPC, e lá ocorre a admissibilidade. Bom, petição de interposição. Excelentíssimo senhor doutor juiz, conforme o caso. Excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente, conforme o caso. Excelentíssimo senhor doutor ministro presidente, conforme o caso. Excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente, conforme o caso. Excelentíssimo senhor doutor, conforme o caso. E a petição de razões? Para as figuras legalmente previstas para que julguem os méritos recursais. Petição de razões recursais encaminhadas para os egrégios tribunais ou colendos tribunais com S. Petição de razões, de interposição para quem proferiu a decisão. É o chamado juízo a quo. Petição de razões recursais para o órgão jurisdicional competente para decidir sobre o recurso, sobre o mérito recursal. Se deve ou não derrubar, reformar, anular aquela decisão. Juízo que decide o recurso, juízo ad quem? Petição de interposição, petição de razões. Esta prova é sua. Aquele abraço.